Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade. É sempre um prazer estar aqui, Mirtz. É muito bom estar com você. E ter você conosco é muito importante. Obrigada por prestigiar esse trabalho gostoso, de falar do Senhor. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre fé. Né? O que é fé? Porque vou começar com a definição que o nosso dicionário de língua portuguesa traz a respeito de fé. Ele diz assim: fé, confiança absoluta em alguém ou alguma coisa. Aí, numa segunda opção, ele diz um sentido religioso, uma virtude teológica. Porque, de fato, quando ouve a palavrinha fé, a gente sempre pensa num contexto religioso. Sim, né? Sim. Mas não é uma palavra de exclusividade religiosa. Nunca foi. Você entra num elevador, você acredita, você tem fé que ele vai te levar lá embaixo. Quem que vai qualquer coisa leva, assim, né? E outra coisa assim, nas expressões do dia, assim, Conceição, tenha fé em você, faz isso. Acredite, né? É o sinônimo de acredite, tenha fé, eu boto fé em você, né? Então, é bem assim mesmo, né? Então, é um conceito bem amplo a respeito disso, né? Mas é o acreditar, e acreditar muito até, né? Às vezes, né? E principalmente quando talvez pareça quase que impossível, né? Porque a definição que nós temos para nós cristãos na Bíblia é essa. Diz assim, a respeito do que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Que não se enxergam. É algo espiritual. Sabe? Mesmo, então, para nós, este é o conceito, para nós cristãos, a respeito de fé. Né? E olha só, é a certeza. Sim. Né? É a você convicção. Você espera, você vê, né? Isso já, pelo olho espiritual. Não é mais do que acreditar que vai acontecer. Sim. É ter convicção absoluta, ter certeza absoluta. É como se fosse um fato, bem isso mesmo, acabado, né? Não dá margem para dúvida, né? Agora, assim, será que, para que serve a fé? Para nós cristãos, como é que a gente lida com essa palavrinha tão, né? Porque a gente não nega a existência dela e nem a necessidade dela, né? Mas a proporção, o motivo dessa conversa é essa, tá? Porque um dos principais versículos na Bíblia, tá? Que está lá diz assim, eu acho que é Romanos 1,17, mas o versículo o justo viverá pela fé. Sim. Então ele coloca a fé como motivo da nossa vida. Você quer coisa mais importante que isso? Sim. Né? Você vive por fé. Você vive pelo que você espera, que você tem certeza que vai acontecer. Né? Gente, Se você não tem uma visão do que vai acontecer, você não consegue ser firme na fé. Agora, é fácil saber o que isso significa exatamente, né? Então, o apóstolo Pedro vai falar de uma das finalidades da fé. A gente já viu que o justo viverá pela fé. Sim. E Pedro vai nos orientar assim, está lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1, versículos 7 e 8, que diz assim: uma vez confirmado o valor da vossa fé, que redunde em louvor, glória e revelação, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso. Né? Lindo, né? Você contempla e você tem convicção e certeza. Nós não vimos Cristo, mas nós cremos.
Nós aguardamos a volta dele porque é uma promessa. Então, fé é isso. É o exercício da fé. E é algo espiritual, realmente. Não é algo que é um fato que você vê, você toca, os nossos olhos tocam. Né? Como foi a boa terra de Canaã para Abraão. Né? Sabe? Então, a finalidade, o objetivo, o andar em fé, tudo é a salvação completa, plena, porque vai chegar até a alma. Ela acontece em etapa, é a plenitude dessa salvação. Sim. Né? Então, é a única maneira como nós vamos nos relacionar com Cristo. O nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de fé. Sim. Né? Sem fé, a palavra até diz, sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. E gozado, é um relacionamento de fé, é simples assim e difícil assim, né? Essa que é a verdade, né? Porque a gente não pode falar na fé como uma crença cega, sabe? Né? Sem apoio em nada, ou lugar nenhum, né? Porque, gente, como é que você vai fazer uma oração se ela não estiver impregnada de fé? Sim. Você vai estar falando para quem, o que, ou qual é o objetivo, né? Sim, essa é a nossa fé. E tem muitas situações, e a fé nós mostramos ela nas nossas atitudes diárias, né? Também. Quantas vezes o Senhor diz pequena fé? Por quê? Porque naquele momento que era para se acreditar, porque você vive pelo que você crê no invisível, e você é convicto daquilo, e na hora que as coisas apertam, às vezes você tem medo de se afogar no mar, né? Como é o caso dos discípulos. Então a nossa fé é um exercício de fé. Fé para mim, Mirtz, é uma pessoa. Né? Então, Conceição, mas agora, se nós vivemos pela fé, pegamos o exercício dessa fé, como eu falei, da própria oração. Sim. Como é que você vai orar se você não acredita? Não tem fé. Se você não tem fé suficiente para saber, vai orar, não sei, você vai na esperar suposição, o quê? Esperar o quê, né? Sim. A própria pregação, a mensagem, a palavra de Deus tem que envolver fé também, porque senão é loucura. Né? A palavra diz que é loucura é loucura, sabe? É loucura, porque você vai estar ouvindo, sabe? Aí você vê, a fé, o que eu creio, as experiências que eu tenho com Deus, elas são vivas e são pessoais. Né? E as pessoas que me veem assim, falam, é loucura. Para eles que não creem, sabe? É uma loucura, né? Mas porque você vai estar ouvindo a notícia de que um Deus se encarnou, né? Se tornou homem, se entregou por você, né? Por você, há milhares de anos atrás. Gente, é loucura para muita gente. Para muita gente mesmo. Mas para nós, Mirtz, é bom a gente lembrar que esse é o poder de Deus. Por isso o justo viverá pela fé, né? Pelo poder de Deus. Porque é só pela fé que você vai poder realmente compreender essas coisas, sabe? Agora, então a pergunta tá bom, agora como é que eu obtenho fé, né? Então, já que é pela fé que vai funcionar, né? Se a fé não é acreditar com todas as minhas forças, concentrar em você, de onde ela vem? Como obtê-la? Vamos ler, né? Lá, Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sim, por isso que eu te falo que é uma pessoa. Então, sabe, queridos, não adianta você falar assim, eu agora quero ser uma mulher ou um homem de fé, e vou me esforçar para isso. Você tem que entender que é um dom que virá de Deus, tá? Sim. E que não adianta você, ele diz assim, e não por obras para que ninguém se glorie. Não adianta você falar, eu vou fazer, né, para conseguir. Né? A única forma da gente receber graça, salvação, seja lá o que for. E todas as promessas, né? E as promessas de Deus é pela fé. Pela fé. Por uma palavrinha tão pequena como essa, né? E isso daí é dom de Deus. E a gente vai ver uma outra frase lá no livro de Atos 3,16, onde está dito assim:
A fé vem por meio de Jesus, que deu a este saúde na presença de todos vós. Ele está falando de um, né, para contextualizar essa frase, era um paralítico que estava ali. O paralítico estava ali e ele já estava conformado com a condição dele de ser paralítico. O que é que ele queria? Ele queria esmola. Ele queria realmente... ele não tinha fé para ser curado, levantar e andar. Isso foi dado por Deus. Sim. Foi o próprio Deus que o levantou. Que o levantou. Sim. Sabe? Independente dele. Tanto que os discípulos, quando operaram um milagre na porta, parecido com esse, ele disse, eu não tenho moeda. Que ele queria uma moeda. Eu não tenho moeda, mas o que eu tenho, eu te dou, que é a fé. Levanta e anda. Eu tenho fé para repetir aquilo que foi ensinado, aquilo que foi fazendo, sabe? E como a gente é testado nisso, sabe? Porque às vezes os discípulos viram, repetiram, sabe? Às vezes hoje nós não estamos vendo só em Cristo, mas você vê acontecer na vida de outra pessoa. Um ato de absoluta, um exercício de fé. E você pensa, mas foi para ela. Não está disponível para mim. Não está disponível para mim, né? Disponível para todos, né? É um presente. Quando diz que é um dom, um gift, um presente, sim, né? Um presente de Deus, né? Então, e envolve tantas outras coisas. Nós vamos ter no Evangelho de Lucas, os discípulos estavam conversando para Jesus a respeito de perdão. Falando, Jesus a respeito de perdão, e Jesus fala para ele, olha, se o irmão errar 7 vezes e pedir perdão 70 vezes 7... Quando Jesus falou a respeito do nível do perdão, como deveria ser, os discípulos viraram para ele e falaram assim, aumenta-nos a fé. Nossa fé. Nós precisamos ter fé para perdoar alguém. Sim. Né? Sim, essa fé que nos sustenta. E a Bíblia também diz, Mirtz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é um exercício. Como adquirir fé? Crendo nas promessas. Todas elas vão se cumprir. E você vê fatos, por exemplo, de 500, 700, 1000 anos atrás, se cumprindo 1000 anos lá na frente, exatamente como foi escrito no Evangelho. E por isso que a palavra ela aviva dentro de nós essa fé. Quanto mais você lê, mais fé, né? Está escrito em Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, vai ser impossível você exercer fé, sabe? Sem ter conhecido o Evangelho, sem ter visto, sem saber o que as promessas, né? O que tem. E a palavra diz que além de ser impossível isso, que além de ouvi-la, você tem que estar capacitado a falar. Né? Por isso, no internet, tem gente que fala assim, mas eu sei tão pouco. Mas o pouco que você sabe, você precisa falar. Você precisa testemunhar e precisa dar testemunho disso. Né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre fé. Nunca é demais conversar sobre fé, né? Muito bom para nós, né? Muito a gente fechou o bloco dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a gente precisa ouvir a palavra. A gente só vai ter uma fé firme e
perseverante se nós formos alimentados pela Sim. palavra de Deus. Porque ali né? estão todas as promessas. É. Por que Paulo tinha aquela fé? Porque ele via algo maravilhoso pela fé, com os olhos espirituais, ele já viu que estava preparado para ele. né? Sabe? Então, tem pessoas que dizem assim, eu não consigo, ler a palavra para mim não é coisa fácil e não é tão... gente, você não está vivendo, né, de fé, porque você precisa ter fé até para isso, para pegar, abrir a palavra, saber que ela pode ser revelada a você, que Deus pode se manifestar. É um exercício, é a vida do cristão. A vida do cristão está centrada na fé, né? Agora, é impossível você ter fé e não desejar conhecer a Deus. Como é que essas coisas não combinam, não faz sentido, né? Essa fé que nós falamos, né? Porque essa fé, por exemplo, é um dom de Deus. Qual é o dom de Deus? É o dom do Espírito Santo que você recebeu. Né? E você precisa exercitar isso de acordo com o que está escrito na palavra. Pois é, porque o que vai sustentar a minha fé é a palavra de Deus. É isso que vai sustentar, que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, aquilo que está escrito, Sim. né? Ela aviva a nossa fé, né? E sabe, é muito... Não sei como é que isso acontece, pelo menos na teoria, nenhuma pessoa vai chegar à fé sem ter ouvido a palavra. Vai ter fé no quê? Né? Você vai ter que ter convicção. Como que você vai esperar as promessas se você não conhece as promessas? Por exemplo, você perguntar para um cristão hoje, quais são as promessas que você tem recebido? O que Deus tem preparado? Novo céu, nova terra. Nós vemos novo céu, nova terra pelo Espírito. Nós vemos pela nossa fé. Nós cremos, nós visualizamos isso, nós esperamos isso, porque nós cremos. E né? proclamamos, independente de você pensar no que aquele que está ouvindo, a reação que ele vai ter, se a princípio ele vai crer ou não. Tem promessas quanto isso, que ela não volta vazia, onde foi plantada. Então, como cristão, você tem obrigação de propagar a palavra que você aprendeu ou recebeu. Seja ela do tamanho ou em qualquer nível. Você não pode se acomodar, né? Sim. Então, nós falamos que ela é poderosa para a salvação completa, plena da nossa alma e tudo mais. Mas as perguntas também, as pessoas dizem porque a palavra fé também está atrelada a obras. Sim. O que a palavra de Deus diz a respeito fé de sem obras fé é sem morta. obra? Sim. Diz que a fé sem obras é morta. Sem atitude. Sem atitude. Porque a fé promove uma nova pessoa e leva você a ter atitudes diferentes do que você tinha antes. Né? Então, houve um momento na história, durante séculos, né? Mesmo após Jesus ter vindo, ter andado por aqui, mesmo depois da ressurreição, que a igreja, não como corpo de Cristo, a igreja como instituição agora, ela proclamava só a salvação por meio de obras. Né? Durante muitos séculos foi assim. Né? Então, se você fez alguma coisa, você podia levar a vida que quisesse, desde que você fizesse alguma boa obra, uma obra de caridade, alguma coisa relevante, você estaria salvo. E nós estamos falando de uma fé que leva à salvação plena. A salvação plena. Final. Você vai ter boas obras, mas como resultado dessa fé, e não que essas boas obras te tragam salvação. Vão trazer, né? né? Ao contrário. Essa é um dos motivos da própria reforma feita por Lutero, foi este. Foi esse, sabe? Você pensar mesmo, a fé protestante, da maneira como que ela apareceu, a motivação maior foi porque ela acontecia dessa maneira, né? Então, as obras a gente tem que entender que elas são consequências da fé, que eu tenho. Daquilo que vivemos. Né? Da regeneração, né? Daquilo que ela nos possibilita a crer e a obedecer, sabe? Você também não pode pensar que existe fé sem obediência. Sim. Obediência está atrelada à palavra fé. E quanto mais você crê, espera, porque a fé nos traz esperança. Quanto mais você espera, mais você busca.
Então, é um exercício. Essa fé pode ser aumentada, ampliada dentro de nós, através da nossa busca. Né? Sabe, e aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai seguir. O livro de Hebreus, por exemplo, vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Porque o chamado dele foi assim: Abraão, arruma tuas coisas e começa a andar. Sabe? Quem é que vai sair de um lugar de conforto, estruturado, de uma terra que é tua, sabe? Para andar, não sabe nem para onde, Só pela se fé. não tiver fé. Né? Se não E tiver ele fé. buscava a terra de Canaã, quanto tempo buscando, que hoje nós sabemos que a boa terra de Canaã é Cristo, né? Mas naquela época ele saiu sem rumo, cada hora estava num lugar, e as coisas iam sendo faladas gradativamente, ele não sabia nem para onde ele estava caminhando. Sabe? Então, queridos, entre outras coisas, você precisa obedecer. Sim. Agora, aí a gente está falando em boas obras, obedecer, mas o que uma vida de fé pode proporcionar a nós? Então, para a gente conduzir um pouquinho, vamos pegar alguns itens que uma vida de fé traz, coisas bem práticas para o nosso benefício, além da nossa salvação, Sim. de tudo aquilo que vai, né? Porque todos eles, nós vamos citar aqui, mas para não ficar uma conversa de escolinha dominical com Sim. versículo bíblico o tempo todo, Sim. mas para cada citação nossa tem um versículo Sim. bíblico correspondente. Sim. Né? Então é assim, quais os benefícios da fé, que é o motivo da nossa vida? Primeiro, é uma das coisas que a fé, eu botei por primeiro, podia ser qualquer coisa, mas é confiança no meio da tribulação. Sim. Porque quando pega, quando está tudo muito ruim, sabe? O que vai A fé nos sustentar sustenta. você é a fé, sabe? É a confiança de você saber, porque a palavra de Deus assim, alegrai-vos Na esperança. quando vocês te alegravam na esperança e também ficar alegre quando vocês estiverem passando por dificuldades. tribulações, por Sim. dificuldades. Gente, é só pela fé você ficar alegre quando as coisas estão pegando, quando você está passando dificuldade. Sim. Esse é um benefício da fé. Sim. Sabe, você saber que não vai durar para sempre, que vai passar, que tem um Deus por trás de tudo isso, que está vendo tudo, que está com você. Você sabe que você não está sozinho, isso é fé. Você tem sempre alguém cuidando de você, te protegendo, os anjos do Senhor acampados ao teu redor, o exército de Deus disponível para te proteger. Isso é fé. Você está andando numa rua escura ali, você sabe que tem um exército com você, você não está sozinho. Então, eu botei Isso por é fé. primeiro assim, que ela nos ajuda muito porque são nas horas mais difíceis Sim. na nossa vida. Aí a fé vai nos ajudar a ter isso que eu estou te falando, não é a ficar consolado, a ter alegria. Sim. Porque é o que Alegria que e diz. força para passar. E regozijo. Sim, para passar aquele tempo, né? Outra coisa que a fé vai nos proporcionar é o relacionamento com Deus, claro. Porque só pela fé que nós nos Temos achegamos a Ele. Deus, sim. Só. Sabe? Sim. Não vai ter relacionamento íntimo, você nunca vai ter intimidade com Deus se não for pela fé. Sim, Né? sim. Então- Eu me lembrei de um sobrinho pequeno que eu, às vezes na cozinha orando, conversando, e ele chegou e falou, você está falando sozinho? Eu falei, não, eu estou falando com Jesus, ele é invisível, estou conversando com ele, ministrando a fé no coração dele. Então a fé é isso, você crê, né, que ele está ali, você conversa, você ora. Outra coisa que a fé nos proporciona é conhecer e viver a vontade de Deus. Sim. Sabe? É um pouco parecido com a obediência, não deixa de ser Sim, um pouco cumprir o parecido, propósito, né? né? Sim. Mas quando você vai ler, por exemplo, o livro de Hebreus, que vai falar nos heróis da fé, porque nós estamos falando de fé, todos esses que são chamados heróis da fé, conheceram a vontade de Deus para ele, Sim, para a sua vida. obedeceram e por isso são chamados de heróis da fé. Viveram né? pelo que acreditaram. Né? Pelo aquilo que acreditaram que Deus fosse fazer. Um outro benefício, em termos de fé, é que eu vou agradar a Deus. Né? Sim, porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito lá, sabe? Com fé você agrada a Então, Deus. eu vou agradar. Então, é muito mais do que servir, obedecer. Está tudo linkado, né? Sim. Mas a gente vai, está tudo linkado. A esperança também, porque quanto mais fé, mais esperança você tem, né? Outra coisa que diz a respeito de fé é
vencer o mundo. Né? Você não vence o mundo sem fé. Não vence o mundo sem fé. Não tem jeito. Por isso que eu falo que a fé para nós é o poder de Deus. É. Aí você pergunta, poder para quê? Para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer a morte, né? Outra coisa são as respostas da nossa oração. Porque ele diz assim, pede com fé. Pede crendo que vão Acredito receber. que você... Ele fala para você pedir acreditando que você já recebeu. Pois Olha é, que fé. sabe? Isso é maravilhoso. Então, não dá para você desassociar, né, Sim. as respostas das nossas orações à fé, sabe? Outra coisa é a adoção por meio da fé. O que é? O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Sim. É pela fé. Sem fé não há essa adoção. Não, você nem se sente filho. Né? Porque daí é assim, Sim. né? É bem assim, não tem, né? Lucas vai dar uma passagem bem esclarecedora a respeito de fé dos dois lados. Lucas 7, 2 e 3 diz assim: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar este servo. Eu li o versículo 2 e 3. Agora eu vou ler os 6 e dos 6 em diante. Então Jesus foi com eles. E já perto de casa, o centurião enviou-lhes amigo para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entre na minha casa. Por isso mesmo, não julguei digno de ir ter contigo. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Sim. Porque eu também sou sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens. Digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz, ele faz. No verso 9 vai dizer assim: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Fé com atitude, né? Fé com resultado. Sabe, ele falou, eu tenho experiência. Sim. Sabe, porque se você falar, eu ele tenho vai ser gente, curado lá. E quando Sim. eu falo, eu sei que as minhas ordens, eu que sou Vão ser ser humano comum, cumpridas. vão ser cumpridas. Se você der uma ordem, ele vai ser curado Então lá. eu creio, se o senhor falou, Sim. essa é a minha fé. Sim. Uau! Que fé maravilhosa. É uma fé maravilhosa. Sim. A gente não falou tudo que queria falar, mas esse pouco que a gente falou te anima você a buscar ter mais fé? Sim. A abrir a palavra, se debruçar nela, a ter mais fé? A viver pela fé. A viver pela fé? Sim. Essa era a nossa intenção. E a gente te agradece a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.